Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje quero falar com você sobre um assunto que nem sempre é bom, a gente nem sempre quer ouvir, né? Que é quando confrontam situações conosco. Nesse capítulo, capítulo de Juízes 6, Juízes meia dúzia, Deus confronta o povo, a causa que levou ele a consequências de escravidão. É isso mesmo. Um povo guerreiro, um povo que dominou, um povo que conquistou, ele agora fica escravo. Por quê? Porque ele desobedece a Deus, ele vira as costas para Deus, ele começa a, a honrar, né? A tentar glorificar outros deuses. E isso causa a insatisfação, a tristeza, né? Enfim, a dureza de Deus. E antes mesmo de ajudar, que Deus ele nunca, ele fica chateado, ele fica irado sim, mas ele não vira as costas totalmente para o povo. Ele não faz isso com a gente. Ele não fazia e não faz. E aí ele nos confronta, mas depois ele faz com que surja uma liderança, faz com que surja um caminho para que a gente possa sair daquela situação. Ainda que precisemos passar, né, por um momento de escassez, de dureza, de dificuldade, ele nos mostra um caminho que nós devemos trilhar para que nós cheguemos à nossa redenção. Legal? É isso que nós vamos conversar hoje nesse capítulo, capítulo de Juízes 6. O que acontece? Depois de um momento de paz, depois de um momento de bastante abundância, de tranquilidade, o povo mais uma vez, mais uma vez o povo vira as costas, né, para Deus. Começa a se envolver com povos estranhos, começa a se envolver com povos daquela região, acaba se tornando escravo, né? Acaba tendo que se esconder em cavernas, ou seja, o povo que dominou toda aquela terra, o povo que dominou aquilo tudo, ele começa a ter que se esconder, viver em cavernas, fugindo do povo que habita aquela região. O que estava acontecendo? Imagina o seguinte, você cuida da sua terra, você tem os seus animais, tem a sua terra, o seu plantio, só que povos estranhos entram na sua terra, tomam, né, pegam o seu plantio, estragam o seu pasto, roubam gado seu, enfim, causam uma confusão na sua terra. Isso começou a acontecer muito. E aí o povo clama a Deus, né? O povo pede ajuda a Deus, Deus, por favor, nos ajude. E aí Deus envia, né, um profeta para confrontar o povo, né? Por que isso estava acontecendo? É mais ou menos o seguinte: você é aconselhado pelo seu pai, pela sua mãe, a fazer determinada coisa, né? A seguir pelo caminho e tal, aí você faz totalmente ao contrário, dá tudo errado, e aí você vai pedir ajuda do seu pai e sua mãe. Aí o seu pai e sua mãe sentam para conversar com você, mas antes eles falam, beleza, a gente vai te ajudar sim, mas antes você precisa entender por que você está nessa situação. Por isso, isso, isso. E aí você não quer escutar, você não, peraí, você quer ajuda? Eu vou te ajudar, mas você primeiro precisa ouvir antes o que te levou a essa situação. E aí você tem que ouvir. Por isso que eu falei que no início, nem sempre a gente não quer ouvir o confronto, a gente não quer ouvir. O que a gente quer é aquele amigo, né, aquele companheiro que não te confronta em nada, que não te diz, você está sempre certo. Não, lá, você está certo. Não, beber, não, é normal, todo mundo bebe, porque você não vai beber. De vez em quando um porre aqui, um porre ali, não faz nada de mal não, continua bebendo. Você não quer confronto, né? E após isso, aí sim, depois que o povo ouve, né, Deus, ele fala, eu vou fazer surgir um líder para que conduza, para que enfrente esses inimigos e volte a paz. E aí ele vai na menor tribo, no filho mais novo dessa menor tribo, ou seja, a tribo mais fraca, e dentro da tribo mais fraca ele vai no filho mais novo, que era o filho mais frágil, que era justamente Gideão. E Gideão ele está ali numa situação escondido, fazendo um procedimento escondido para evitar que o povo opressor veja ele fazendo aquilo. Até convido você que você leia a Bíblia, esse capítulo de Juízes 6, para que você entenda em detalhes. A minha intenção aqui não é ler o capítulo para você, a minha intenção aqui é trazer o que aconteceu, levantar o assunto para a gente conversar, trocar ideia, refletir sobre isso. E aí Deus, né, aparece um anjo do Senhor e fala com ele.
E aí Deus usa uma expressão, né, o anjo do Senhor, uma expressão muito interessante, que é a seguinte: ele fala com ele assim, cadê? Ele fala com ele, perdi aqui. Enfim, mas Deus se refere a Gideão, um menino fraco, né, um frango, como diria hoje em dia, né? Deus se refere a ele como um guerreiro virtuoso. Meu guerreiro virtuoso, meu varão valoroso, vamos dizer assim, não é isso? E Deus fala assim: ó, eu estou contigo. Quando ele. Porque o que acontece, né? Quando Deus fala para Gideão, né? Ó, vou te levantar para você libertar esse povo. Aí ele fala assim: mas como é que eu vou libertar o povo, Deus? Eu sou o mais novo da tribo mais fraca, não tem como, não vou conseguir. E aí ele fala: varão valoroso, eu estou contigo, eu sou o Senhor e estou com você. Varão valoroso, varão virtuoso, guerreiro virtuoso, eu sinceramente me perdi ali onde é que está isso. Mas é isso que ele quer dizer. E aí ele orienta, né, para que Gideão faça o que tem que ser feito. E a reflexão, enfim, o capítulo se desenrola, mais uma vez é o que eu digo, convido que você leia o capítulo para que você reflita comigo o que você entendeu, para que a gente possa conversar. Mas o que me tocou nesse capítulo é isso, é justamente o quanto você recebe bem, né, um amigo que te confronte, um amigo que te estenda a mão, mas que confronte você, que mostre você o porquê que você incorreu naquele erro, por que você está repetindo aquele erro, né? Ou simplesmente você faz, cara, toma aí, tá precisando de grana emprestada, toma aí, mas não quero saber de nada não, toma aí. Você não quer nem se envolver com o problema. Porque para Deus podia fazer isso, eu não quero me envolver com isso, estou com pena desse povo aí, toma aí gente, resolve isso aí. Não, mas Deus quer viver, Ele quer estar na nossa vida, Ele quer estar conosco ali, Ele quer se envolver, envolva Deus nisso, envolva Deus nos seus problemas e soluções. E vocês lembram que eu vira e mexe eu falo, às vezes a solução se torna um problema, se você não tiver direção, não tiver orientação, não tiver foco, não tiver propósito, né? É aquela coisa do sujeito que ganha na loteria, ganha na loteria, resolvi todos os meus problemas. E aí você acaba criando um problema novo. Você elimina vários problemas, mas você cria um problema muito maior. Então, assim, claro que é legal, deve ser bacana você ganhar na loteria, você resolver todos os seus problemas materiais, poder ajudar pessoas, enfim, ter conforto, abundância, mas é importante que você mantenha o foco e entenda, primeiramente, quem te deu. Quem te deu foi Deus, não foi mérito seu, o mérito é de Deus. E você precisa honrar as vitórias. Então você precisa lembrar, está sempre lembrando disso, por isso que Deus está sempre falando. Você precisa ler a Bíblia, você precisa entender, você precisa exercitar, você precisa falar, para que você não esqueça, para que você sempre mantenha o teu foco, o teu propósito, e você possa viver bem. E muito interessante também com relação a Gideão, é que Deus não está preocupado necessariamente com o que você é hoje. Deus ele olha o que você pode se tornar. Ele sempre levanta do povo aquele mais fraco, aquele mais rejeitado, aquele mais invisível, vamos dizer assim, no meio do povo. Porque ele vê no coração dessa pessoa, ele não vê o externo dessa pessoa, ele vê o que tem dentro do coração e o que esse coração pode colocar para fora em ações, em atitudes. O que isso pode servir àquela comunidade. Sempre que Deus levanta um líder, você pode perceber que ele levanta um líder que beneficie não só ele. Às vezes o benefício não é nem para esse líder. Ele passa a ser perseguido, ele passa a ser odiado, ele passa a ser invejado, mas aquilo beneficia a comunidade. Ele sempre beneficia a comunidade. Então, muitas vezes, quando você consegue uma coisa boa, você conquista uma coisa boa, aquilo beneficia mais quem está ao seu redor do que você mesmo. Vira e mexe a gente ouve alguém falando, eu tenho uma casa grande e tal, mas é porque meus netos vão, que meus filhos gostam, porque eu gosto de receber amigos, né? Não é necessariamente porque você tinha um sonho, é porque você quer beneficiar quem você ama, quem está em volta de você, né? E que nesse capítulo a gente vê isso, né? Então, muito interessante que quando você pede ajuda, esse capítulo fala muito disso, quando você pede ajuda, às vezes Deus precisa primeiro falar no seu coração, precisa quebrantar o teu coração, precisa, sabe? Porque você fica, imagina o seguinte, você fica pedindo ajuda, Deus, eu preciso disso, mas você não vê que você precisa antes entender
porquê daquela situação, porquê daquela consequência, o que te levou àquilo. E está repetidamente te levando. Antes de você dar o próximo passo, você precisa resolver essa questão aqui. Vou fazer uma analogia bem simples, rápida. Você quer dirigir o carro, você precisa pegar o carro, vou lá, vou comprar o carro. Mas se você não tiver com a chave para ligar, não tem jeito, não adianta. Você primeiro precisa pegar a chave. Ainda que seja por aproximação, ainda que seja, você tem que estar com a chave para você poder dirigir o carro. Sem a chave você não dirige. Você dirige até sem habilitação. Se você souber dirigir, você dirige sem habilitação. Mas sem a chave você não dirige, não tem jeito. Entendeu? Ainda que seja um código, ainda que seja um SMS, não importa. Você tem que ter alguma coisa, alguma ativação naquele automóvel para que você possa dirigi-lo. Certo? Então é isso que esse capítulo diz. Antes de vir o libertador, vem o confronto com o pecado. Né? Quando Deus faz alguma coisa, quando Deus ele nos liberta, ele nos ajuda, como eu sempre falo isso, ele não vira as costas para a gente, ele confronta, ele fala, olha o que te trouxe aqui, olha como é que você está, olha o que você tem fazendo, olha quem você vem afetando. E aí? Ah, não, quero me transformar, eu quero me... Então tá bom, então eu vou te ajudar. Mas lembra que foi isso aqui que você está fazendo aqui que te levou onde você está agora. Certo? E com relação ao Gideão, mais uma história linda, maravilhosa da Bíblia, né? Essa coisa de quantas pessoas que a gente se acha melhor, né? Que a gente se acha porque a gente tem carro, porque a gente tem casa, porque a gente é isso, porque a gente é forte, porque a gente é aquilo, porque... Né? E aí, por exemplo, hoje você tem o exemplo dessa pesquisadora brasileira. Né? Pesquisadora brasileira descobre um medicamento que pode curar a tetraplegia, tetraplégico, né? Ela pode curar, num país que nós sabemos, né, apoia, não vou dizer nada, mas muito pouco a ciência, é muito pouco apoiada a ciência, um país emergente, subdesenvolvido, um país de pouca relevância mundial. A gente sabe que a gente é muito pouco relevante, os caras não veem a gente como nada, eles veem o que a gente tem aqui, né? O que a gente tem aqui de recursos, eles acham interessante, mas o povo em si, não é aí. E aí surge uma pessoa que Deus capacita uma pessoa nesse lugar que pode estar transformando a história, né? Pode estar fazendo um marco para a história absurdo. Você imagina se for confirmado realmente isso e as pessoas tetraplégicas possam ser curadas com esse tipo de medicamento. Milagre maravilhoso que Deus está fazendo. Certo? Ou seja, no cotidiano, Deus está mostrando que continua fazendo milagres. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Foi feito com muito carinho. Se você gostou, eu vou pedir que você considere, por favor, se inscrever no canal. Faça a sua inscrição. É de graça. Você vai estar me ajudando bastante a divulgar a palavra de Deus. Ative o sininho para que você possa ser avisado, né? Todos os dias a gente vem aqui estudar um capítulo, refletir um capítulo da Bíblia com vocês aqui, né? Compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, tá? Deixe seu comentário, sua crítica, sugestão, seu testemunho será muito bem-vindo aqui pra gente. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bacana, um vídeo relevante. Ele encaminha esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade, ler todos os dias a Bíblia, refletir o que a Bíblia nos diz e principalmente procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.